Olá, investidor, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar a respeito do resultado da Taesa, resultado do quarto trimestre de 2024, resultado também do ano de 2024 e uma proposta de dividendos. Então, continue conosco, já se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo. Começando pelo lucro líquido da Taesa, existe dois tipos de resultado. O resultado IRFS, que é uma norma internacional, e o resultado regulatório, que é uma norma brasileira. E a Taesa paga seus dividendos pelo resultado regulatório, que é esse que nós vamos olhar. O lucro líquido regulatório ficou em 200 milhões de reais no quarto tri, uma queda muito forte de 32,5%. O que mais contribuiu para essa queda, nós estamos olhando em relação ao quarto trimestre de 2023. Foi o resultado financeiro que contribuiu com uma queda de 91 milhões de reais. E desse resultado financeiro, de 91 milhões, as despesas financeiras ficaram em 81 milhões de reais. Isso pelo maior volume da dívida e aumento do IPCA. Também contribuiu uma diminuição da RAP em 54 milhões e puxou para cima 65 milhões em equivalência patrimonial, 34 milhões a mais, efeito da receita de reforços em Itaú. Então, aqui no quarto trimestre já teve um resultado fraco com queda na RAP e aumento das despesas financeiras. No ano inteiro de 2024, a coisa não foi muito diferente. Tivemos uma queda no lucro de 7,5%, uma queda em 79 milhões de reais. O lucro líquido ficou em 991 milhões. O que mais contribuiu para a queda do lucro no ano todo? Em primeiro lugar foi a forte queda no EBITDA, de 131 milhões de reais. E o que ocasionou na queda do EBITDA? Uma RAP menor, receita anual permitida. Aqui tem não recorrentes de parcela variável, que ficou em 43 milhões, e outros não recorrentes, referentes do OPEX, de 71 milhões de reais. Olhando no resultado, no release, tem uma elevação forte de despesas da empresa. A equivalência patrimonial ajudou em 99 milhões de reais, e o resultado financeiro ficou em 95 milhões negativo. Aqui com as despesas financeiras e maiores, e uma receita financeira menor. Aqui vemos o EBITDA ajustado, porque aquele EBITDA que nós vimos era com os não recorrentes. Antes do EBITDA, nós vemos que a receita líquida ajustada se manteve constante no quarto tri e no ano ficou no 0 a 0, ficando em 2,3 bilhões em 2024, mesmo valor em 2023. E as despesas também ficaram em linha, tanto no ano quanto no trimestre, um aumento de 3,1. Isso aqui ele está considerando de forma ajustada, sem os não recorrentes. Com os não recorrentes, a despesa foi muito maior e a receita muito menor. Então, isso aqui parece uma maquiagem da empresa para falar a real. Aqui o EBITDA ajustado em 2024 ficou em 480 milhões no quarto tri e no ano ficou 0 a 0 com uma queda de 0,2, mas com 1,9 bilhão de EBITDA ajustado e uma margem de 83,3%, uma margem muito boa. Os investimentos em 2024, a Taesa investiu 1 bilhão, ficou o projetado entre 900 milhões e 1,1 bi. Já nesse ano, ela vai investir entre 1,6 e 1,8 bilhão. Serão grandes investimentos. Aí, a partir de 2026, não dá para contar muito com esses números, porque ela pode ganhar algum leilão e esse investimento ser muito maior. Apesar que esse ano temos apenas um leilão de transmissão. Então, esse número aqui fica factível de 400 a 600 milhões de reais em 2026. Vamos acompanhando. O endividamento da empresa ficou em pouco mais de 12 bilhões, a dívida bruta. A dívida líquida ficou em 11,1 bilhão
e ela tem em caixa 1 bilhão. Essa dívida tem uma relação com o EBITDA de 4 vezes. Com relação ao terceiro TRI 24, teve uma manutenção na relação, mas teve um aumento em relação ao quarto trimestre de 2023 de 0,3 pontos percentuais. Então, era 3,7, passou para 4 vezes a relação dívida líquida sobre o EBITDA. Quanto à composição da dívida, 61% relacionado ao IPCA e 33% ao CDI. O custo da dívida aumentou em 5,37%, e aqui o perfil de amortização da dívida. Em 2025, ela precisa amortizar 1,2 bilhão. Até aqui é tranquilo para a Taesa esse valor. E a Taesa mandou uma proposta de distribuição de dividendos, 301 milhões, o que equivale a 88 centavos da ação UNIT da TAE 11. A datacom será 29 de abril de 2025 e ela vai dividir em 2 pagamentos, 190 milhões para 28 de maio e o restante para 27 de novembro de 2025. Se essa proposta for aprovada, a Taesa vai pagar 900 milhões de reais de proventos relativos ao ano de 2024, o que representa um payout de 90,8% do lucro líquido regulatório. E aqui o cronograma de pagamentos da Taesa. Então, mas não era apenas 75% do lucro líquido regulatório e a Taesa pagou 90% do lucro líquido? Ela explica que é pago 50% do lucro líquido IFRS ou 75% do lucro líquido regulatório, o que for maior. E nesse ano, o que foi maior foi os dividendos mínimos obrigatórios, que são 50% do lucro líquido IRFS. Então, o total a pagar seria 841 milhões, mais esse imposto do JCP incorporado, que totaliza 900 milhões. Dessa forma, ela não vai pagar os 749 milhões, vai pagar os 900 milhões, que é 50% do lucro líquido IRFS obrigatório. Somando os proventos pagos referente ao ano de exercício de 2024, vamos ter R$ 1,76 por ação unit e agora mais 88 por ação, que dá R$ 2,61. Isso representa 7,59% de yield com referência na cotação de hoje, cotação atual. Esse R$ 1,73 eu tirei daqui dos pagamentos efetuados com relação ao exercício de 2024. Com relação ao dividendo líquido, dá R$ 1,56, tirando aqui os IR dos JCPs, tirando os 15%, dá R$ 1,53, mais 88 centavos, dá R$ 2,44. Com a cotação atual de R$ 34,36, dá apenas 7,11% de dividend yield na cotação atual. Por que apenas? Porque muita gente espera muito da Taesa, espera o yield de 8, 9 a 10%. E esse dividend yield enorme não vai acontecer nos próximos anos. Olhando aqui a cotação e alguns indicadores, o preço da ação está R$ 34,36, uma valorização de 2,16% nos últimos 12 meses, um PL de 7,10 vezes, um P sobre VP de 1,7 vezes, não está muito descontado esse P sobre VP, e esse dividend yield aqui é bruto, contando ainda com pagamentos referentes a 2023, por isso que ele está maior. E olhando a cotação numa perspectiva mais ampla, nós vemos pela cotação padrão, essa cotação ela não diminui os dividendos, ela não desconta os dividendos, ou melhor, né? O preço da Taesa em 2022 estava acima de R$ 45 e foi caindo e agora está caindo lentamente. Quem comprou aqui achou que os dividendos gordos iam continuar, mas não foi o que aconteceu. E agora
pelo menos para o ano de 2025, tendência é que tenhamos uma manutenção desse dividendo, uma manutenção nesse patamar de dividendo entre 7 e 7,5% líquido, que é o que realmente importa. Beleza? Então, gente, hoje falamos da Taesa, seus resultados, dividendos. Mais para frente precisamos fazer um outro vídeo explicando melhor, né, como está indo as coisas com relação a projetos, a endividamento, aos custos, para entendermos melhor esse balanço de 2024 e as perspectivas para 2025. Mas muito obrigado por ter assistido, continue conosco, se inscreva no canal, deixe um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!